Fala pessoal, Stefano por aqui e hoje eu tenho uma super novidade para te contar, que é a planilha gratuita de gestão de banca para Panther que a gente acabou de desenvolver aqui no Clubão, né? Se você acompanha os nossos conteúdos já sabe que a gente sempre defendeu a importância aí de analisar, de registrar todas as apostas para entender aquilo que a gente ganha dinheiro, aquilo que a gente perde dinheiro e com base nisso a gente poder melhorar aí os resultados, fazer um filtro maior do que a gente vai fazer nas apostas esportivas, tá? No ano passado, a gente divulgou já uma planilha gratuita de trading, só que a gente sabe que os mercados são bem diferentes, né? Então, assim, você vai ter questões naquela planilha que um Panther não tem. Então, por exemplo, o tempo de exposição, ou então backlay, essas coisas mais estratégicas, o Panther não faz muito sentido, né? Você não vai utilizar tanto essas ferramentas, e é por isso que a gente resolveu desenvolver também uma gestão de banca, uma planilha de gestão de banca para Panther, né? Para Punting, para que você possa aí também ter mais facilidade em fazer essa análise de resultados e resolva um problema muito grande que a gente recebe aí dos usuários, que é a dificuldade com Excel, né, ou com Google Sheets, de montar a própria planilha. A gente sabe que muitas planilhas que os nossos usuários usam são um pouco básicas nesse sentido de análise, né, são mais de registro lá das apostas, e a gente criou essa ferramenta para ajudar você, tá? Para ajudar você a ter maior controle, maior dedicação aí na análise dos resultados. Além disso, eu já vou deixar aqui um spoiler, né? Eu não sei quando você exatamente está assistindo esse vídeo, é possível que até já esteja lançado, mas a gente também está desenvolvendo uma ferramenta premium para gestão de banca, né? Então, vai ser uma ferramenta totalmente automática, completa, você não vai precisar ficar se preocupando com cadastro de item, com nada disso, e vai ter análises ainda mais personalizadas aí para as suas apostas esportivas, tá? Eu já adianto que essa ferramenta não será gratuita, né? Ela teve todo um custo de desenvolvimento, então a gente não consegue disponibilizá-la gratuitamente. Mas aí você está pensando, poxa, Stefano, mas eu estou começando, sabe? A minha gestão de banco ainda tem uma stake muito pequena, não sei se compensa assinar um serviço. Não tem problema, é para isso que a gente criou essa planilha de Punch, que vai continuar no ar, ela é gratuita, então você pode baixar ela e usar à vontade. E quando você sentir que precisa dar um passo ainda mais profissional nessa parte de gestão, você pode usar aí o nosso gestor de banco. Eu vou deixar aqui no link da descrição tanto o link para você baixar a nossa planilha, como também o gestor de banco. Em breve você vai poder acessar aí, e provavelmente se você está vendo esse vídeo no futuro, já é possível fazer o seu cadastro e tal, e experimentar a ferramenta. Beleza? Mas a ideia desse vídeo não é ficar falando sobre ferramenta futura, é falar sobre o que você pode usar hoje para começar a melhorar a sua gestão de banca. É por isso que eu vou convidar você a já baixar a planilha, né? Então entra aqui na descrição, baixa lá a sua planilha, abre ela comigo e eu vou agora mostrar todos os passos de preenchimento, de uso dessa planilha e como que você pode aí caprichar na sua gestão de banca. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá então. Estou bastante empolgado aqui para mostrar para vocês como funciona e como que essa planilha pode ajudar aí a fazer toda a análise das suas apostas. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que, evidentemente, essa planilha não pode ser disponibilizada diretamente para a sua edição, por um motivo muito simples, né? Ela é um arquivo único, então se todo mundo começar a editar, um vai apagar a edição do outro e não vai funcionar, tá? Então, ela é travada para edição no primeiro momento. Eu vou até abrir uma aba anônima onde eu não estou logado e vou colar aqui o link da planilha para vocês verem que eu não vou conseguir editar nada, né? Então, eu vou, por exemplo, apertar aqui para deletar, não vou conseguir, né? E isso é normal, tá? Então, se isso acontecer com vocês, não se preocupe, faz parte aí do processo. Então, como que você vai fazer para poder editar essa planilha? Aqui vocês vão ver que eu já estou podendo editar, tá vendo? O que isso tem que fazer? A gente deixou as instruções aqui na lateral esquerda, né? Então, tem o passo a passo para você clicar no arquivo, clicar para fazer uma cópia e salvar o arquivo. Mas, se você tiver alguma dúvida, é só fazer esse processo que eu vou fazer agora. Clicar em arquivo, fazer uma cópia. Você vai ter aqui o nome que você pode dar livre, né? Então, é como você quer salvar a sua planilha. Ah, quero salvar com planilha de apostas. Ah, quero salvar com planilha de trading, enfim, de punching. O nome não vai interferir em nada no salvamento, tá bom? E aí você vai escolher uma pasta do seu Google Drive, se você tiver o Google Drive, ou você pode baixar para o Excel, mas eu não recomendo porque alguns gráficos, algumas fórmulas podem se quebrar aí nesse processo. Eu acho melhor você usar aqui no Drive. Beleza? E aí também você pode marcar para compartilhar com as mesmas pessoas, mas não tem problema porque eu acho que não faz muito sentido isso, né? Vai estar compartilhando aí com a gente a planilha. E você também pode copiar comentários, mas não tem comentário na planilha, então não vai ter nenhum efeito. Então, basicamente, troca o nome,
escolhe a pasta do seu Google Drive que você quer salvar, dá um OK, pronto, você vai estar já como aqui, né, podendo editar a sua planilha, beleza? Aí, aqui na parte direita eu vou deixar as instruções que você vai ver basicamente nesse tutorial, né? Eu estou gravando o link, por isso que ele ainda não está aqui, então esse vídeo vai ser esse link que vai aparecer aqui. Depois tem as instruções, preencher a aba cadastro, preencher a aba de apostas e verificar a análise, né? Então, deixa eu até tirar isso daqui, porque isso vai atrapalhar a gente no uso da planilha. Vou deixar aqui em cima. E vocês vão ver que ela segue uma sequência lógica, né? Então, cadastro, apostas, análise, é exatamente isso que a gente vai fazer. Cadastro, apostas, análise. Ok? Então, o que é a aba de cadastro? Tá? A aba de cadastro é uma planilha, essa que você está vendo aí na sua tela, e é onde a gente vai cadastrar tudo que a gente quer sobre a nossa planilha. Ou seja, a gente montou algo que vai ser 100% personalizado aí para a sua realidade, né? Então, mas eu aposto em tênis. Não tem problema, vocês vão ver que é rapidinho da gente ajustar. Toda essa parte aqui, ela não é automática, tá? Ela é texto manual e a gente vai mandar para vocês zerada para vocês preencherem aí os times que vocês utilizam, né? Eu não sei quais são as ligas que vocês trabalham, eu não sei quais são os esportes que vocês trabalham, então não teria como a gente fazer na planilha um universo completo, né? Tem muito time, tem muito jogador, é impossível. Mas você vai basicamente preencher aqui, né? Começando pela lista de jogadores ou de times que você trabalha, né? Então, você vai pegar aí, trabalha com o Brasileirão, Série A e B. Você vai pegar os 20 times da Série A e os 20 times da Série B e vai preencher aqui, é texto, não tem muito segredo, tá? Então, vamos escrever aqui Avaí, Figueirense, Criciúma. Então, você tem aí os times catarinenses, é só ir cadastrando, isso é importantíssimo lá na frente, você vai entender o porquê. E essa segunda coluna, eu coloco o país, né? Eu coloquei de categoria, mas você pode pôr país. Se você preferir, você pode também classificar os times. Eu gosto desse time porque ele é um time ofensivo, vou classificar esse time defensivo. Eu acho que essa classificação ela teria que ser dinâmica, né? Mas você pode pôr o país, você pode dar uma classificação do seu Power Ranking. Para mim esse time é A, para mim esse time é B, para mim esse time é B-, e assim sucessivamente. Isso aqui é só um detalhezinho que a gente vai ver depois na parte de análise. Se você nem quiser preencher, não tem problema, tá? Não vai afetar a planilha. Essa primeira coluna ela precisa ser preenchida com o nome do time ou dos jogadores, né? Se você trabalha aí com esporte individual, beleza? Depois a gente vem aqui para o campeonato, mesma coisa, tá? Você vai preencher aí com os nomes dos campeonatos e você pode dar uma categoria, você pode dar uma classificação do tipo nacional, continental, enfim. Esse campo aqui, ele é bem, assim como a categoria do time, ele é opcional, né? Você pode cadastrar o que você queira ver e, de novo, na parte de análise, eu vou explicar por que isso é importante, por que isso é relevante para a gente, tá bom? E aí você vai cadastrando. Se você, eu não gosto de colocar como alemão, queria chamar de Bundesliga. Vamos, Bundesliga, agora sim. Pronto, trocamos o nome, tá? Eu vou deixar aqui porque a planilha já foi criada com base nisso, ok? Aqui em tipo, é o tipo de aposta. Vou até mudar aqui o nome ao vivo para vocês, ó. Tipo de aposta. Então, eu gosto de usar essa classificação, né? Apostas que eu faço no pré-live, apostas que eu faço no primeiro tempo, apostas que eu faço no segundo tempo, que eu chamo de FT, né? Que é o Final Time das casas de aposta. E tem também um campinho de proteção. Eu, pessoalmente, uso muito pouco proteção, mas está cadastrado aí para caso eu precise, né? Então, mas você pode dar o nome que você quiser. Você quer falar assim, eu quero dividir ainda mais, eu quero pôr até 25 minutos, né, até HP, né, que seria até 45, então, até 60, você pode dar o nome que você quiser, beleza? Isso não vai interferir o uso da planilha. E aqui os mercados que você utiliza, né? Então, aqui não vai ter muito segredo, talvez mude um pouquinho dependendo do esporte que você trabalhe, mas também é só colocar o texto, tá? As linhas dos handicaps, né? Eu imagino que você, assim como a maioria dos apostadores, use esse tipo de aposta, mas se você não usar as linhas também, né, under, over e tal, você pode deixar em branco, só que eu acho que é pouco provável que você não utilize, né? Então a gente já cadastrou aqui para você. E por fim, a gente vai cadastrar a nossa banca e a nossa unidade. A banca, ela pode ser tanto em unidades, como eu fiz aqui, né, 100 unidades, ou como valor financeiro, né, 10 mil reais, por exemplo. A única coisa que eu vou dar de dica para você é, caso você esteja cadastrando a banca em unidades, cadastre a unidade também no formato de unidade, né? Então, vamos supor que a nossa banca fosse de 10 mil. Então, a minha unidade é de 100. Aí você tem que ajustar a unidade para a banca, né? Porque senão vai ficar totalmente desproporcional, tá bom?
Putz, isso aqui é um pouco chato. É um pouco chato, mas você vai fazer uma vez só, né? Você vai cadastrar isso aqui uma vez só. E agora você vai entender por que é tão importante cadastrar tudo isso. Porque a gente vai para a nossa próxima aba que chama de apostas, tá? Aqui, basicamente, é onde a gente vai preencher tudo sobre os jogos, né? Todas as nossas apostas serão preenchidas nessa tela e vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer, tá? Aqui em cima, é justamente porque eu falei que lá naquela questão de banca e unidade a gente tem que padronizar. A gente tem a banca aqui automática somada ao nosso lucro ou prejuízo total e a gente tem o total de unidades. É óbvio que a gente está conversando aqui, né? São 9 unidades ganhas, então se a banca inicial era 100, ela basicamente vai somar a banca com o seu resultado em unidades. E é por isso que tem que padronizar. Se aqui fosse, por exemplo, 10 mil, ia ficar esquisito, ia ficar 10.009, ia parecer que é muito pouco, porque você está cadastrando a banca em valor financeiro e as unidades em unitária, né? Então é sempre legal manter esse padrão. E aqui a gente tem o nosso ROI, né? Que é basicamente o retorno sobre todo o investimento que a gente fez. Então nesses dados que eu deixei aqui na nossa planilha, a cada 100 reais investidos, a gente teve um lucro de 5,79. Então, é isso que essa informação nos dá, ok? Agora, eu vou até pular. Eu deixei aqui várias informações de outras apostas que eu deixei para a gente poder olhar as análises, né? Mas, obviamente, isso vai zeradinho para você, vai totalmente em branco para que você possa preencher com as suas apostas, sem ter que ficar tendo esse retrabalho aí de você ficar apagando os dados. Então, fica tranquilo sobre isso. Tá? Vou descer até o final, então tem aqui algumas apostas até o finalzinho de abril. E como que a gente preenche essa planilha, né? Por que o cadastro é tão importante? A primeira informação que a gente tem que colocar é a informação de data. E eu esqueci de mencionar uma coisa importante, tá? Aqui você não vai preencher esses campos escuros. Então, o que é esse azul escuro, por exemplo, esse campo aqui, ele é fórmula, e esse campo aqui é fórmula. O branco e o azul clarinho aqui é onde a gente vai trabalhar para catalogar os nossos investimentos, tá? Então, agora sim, hoje é dia 29 de abril, dia que eu estou gravando esse vídeo, então vamos lá, 29 de abril. Você vai pôr aqui a data, não tem muito segredo, né? E aí, vamos supor que você faça que diga alguma coisa errada, tipo HSA. Se você for colocar a data, nem sempre ele, tá vendo? Ele mudou a configuração da data. O campo está bem preenchido, mas isso é uma questão só de formatação, tá? Então, se você tiver esse problema, você só clica no campo anterior, clica nesse pincel aqui e clica de novo. Isso é para quem tem toque igual eu. Se você não tem toque, você não vai nem ligar para isso, né? Então, vou deixar ela certinha aqui. Uma dica que eu dou para vocês é assim, se vocês precisarem apagar alguma informação, é raro, né? Mas às vezes você já começou a preencher esperando ali a linha bater e, putz, o gol saiu antes, não vou mais fazer a entrada. Não, evitem fazer isso aqui, né? E apagar tudo junto. Por quê? Aqui, entre a data e o mandante, vocês vão ver que tem 3 coluninhas ocultas, né? Eu vou até abrir para mostrar para vocês, que são fórmulas para entender o mês, o ano e o dia da semana dessa data. Isso aqui vai ser importante para a gente fazer a nossa análise lá na frente. Então, se vocês apagarem, essa informação pode se perder e causar um erro lá na parte de análise, tá bom? Então, simplesmente, se precisar apagar, apaga a data, apaga o time, apaga o outro. Ok? Aí, a gente vai ter que cadastrar os nomes dos times, que é basicamente o jogo que você está trabalhando. Então, vamos supor que você vai fazer uma aposta aí no Real Madrid contra o Barcelona. Então, vamos lá. A gente vai cadastrar o Real Madrid. E vocês vão ver que a planilha já está me apresentando 3 nomes, né? O Real Betis, o Real Madrid e o Real Sociedad, que foram os nomes que tem real que eu cadastrei lá. Então, agora você vai começar a entender a importância do cadastro, né? Então, a gente já tem aqui o Real Madrid e a gente vai fazer a mesma coisa para o Barcelona, né? Veja que tem o Barcelona aqui do Equador e temos também o Barcelona, que é o que a gente quer. Então, a gente seleciona aqui. E se eu preencher errado? Vamos supor, hoje esqueci do Real, preenchi só Madrid. Dei um Enter. Vocês vão perceber que a planilha vai abrir essa marcação vermelha, que é de inválido. Isso não vai dar um bug na planilha, não é o fim do mundo, mas isso é uma indicação para você de que esse campo não vai ser contabilizado lá nos resultados da planilha. Tá? Então, ganhei essa aposta no Real Madrid. Lá na planilha vai estar como 0. Por quê? Não existe esse time cadastrado, né? O Madrid. A planilha não é tão inteligente assim, a ponto de entender que o Madrid é o jeito que você escolhe o Real Madrid. Ou mesmo, tem quem escreva sem o D, né? Mesma coisa, vai apontar o erro, não vai aparecer, tá? Vocês vão ver também que quando a gente preenche esses 2 campos, esse terceiro campo já reduz o jogo. Tá? Isso é mais para se você quiser fazer um filtro depois
e encontrar alguma partida, enfim, mas não precisa fazer nada aqui, né? Ela já fica com um xizinho e conforme a gente vai preenchendo, ela vai atualizando, tá? Daqui para frente, só colocar as informações das apostas. Então, vamos supor aqui que você fez uma aposta no DNB do Real Madrid, né? Então, você quer catalogar essa aposta, né? Que é o Draw No Bet ou empate anula aposta, não sei como você prefere chamar. Então, vamos achar aqui o campeonato. É o Campeonato Espanhol. Então, vamos aí, Campeonato Espanhol, catalogado. Vamos supor também que você vá lá e La Liga, não chamou de Campeonato Espanhol. De novo, a gente vai ter a nossa marcação de erro. O que significa isso? Não está cadastrado La Liga, está cadastrado o Campeonato Espanhol. Se a gente deixar La Liga, essa linha do Real Madrid contra o Barcelona, independente do resultado, não vai entrar lá na nossa aba de análise. É por isso que a gente faz o cadastro, né? Justamente para garantir certinho, porque o Excel e o Google Sheets são muito chatos com essa parte de pegar informação, né? Então, acento, vírgula, um ponto no lugar errado, tudo espaço, então tudo isso deixa de ser pego a informação. Então, com esse ajuste que a gente fez aqui de cadastro, você não vai ter esse risco. Então, você já vai ver que está errado e você pode selecionar aqui, tem todas as informações que você procura. E olha que interessante, né? Porque esse campo tá para pegar todos os campeonatos que a gente cadastrar. Então, vamos colocar aqui Mundial Interclubes, só para vocês verem uma coisa legal. Voltando aqui para a nossa aba de apostas, pronto, o Mundial Interclubes já está na nossa lista. Então, é tudo integrado automaticamente, você não vai ter que fazer nenhum tipo de ajuste manual, tá? E, ao mesmo tempo, ele é inteligente o suficiente para entender que esses campos vazios não têm informação. Então, não fica aquele buracão sem tipo de informação, que é algo que acontece, por exemplo, no Excel, né? Então, visualmente fica mais legal. Então, vamos colocar aqui Campeonato Espanhol. Aí, o tipo de aposta, como eu expliquei, né? Que momento a gente entrou? Eu peguei essa aposta no primeiro tempo. A linha era menos 0,25, o jogo começou parelho, o mercado ajustou, entrei ali com 15 minutos. Eu marco como HT, como eu falei, isso aqui é totalmente personalizável aí pro jeito que você aposta, né? Eu só trabalho pré-live. Talvez você possa até excluir esse campo, só cuidado para não excluir a coluna, porque vai levar embora essa informação das unidades também, ok? Aí, seguindo, mesma coisa, não vou ficar repetindo, a gente tem o mercado aqui DNB, e idem, né? Se a gente preencher algo que não existe, vai marcar como vermelho. A bet é um campo para você colocar a descrição, né? Então, eu coloco sempre a minha seleção e o placar que eu entrei, né? Então, vocês estão vendo aqui over, Leicester, over, Bolonha, e tem sempre o placar do lado. Às vezes, em pré, eu acabo não colocando o placar, porque, obviamente, está 0-0, né? Mas aí a gente tem essas informações para você utilizar. E por que eu não coloco aqui a linha? Porque a gente tem o campo da linha, né? O campo da linha é específico. Stefano, posso preencher direto aqui? Então, em vez de colocar o 0-0, eu vou preencher menos 0,25? Aqui você até pode colocar as informações desse jeito. Esse é um campo de texto, e essa coluna da bet, da aposta em si, ela tem nenhuma importância para a análise, tá? Ela é só um registro para a gente poder, poxa, eu quero dar uma consultada no meu histórico passado, como é que ficou, né? Então, você tem todo o histórico aqui. Poxa, quais foram os últimos DNB que eu fiz? Aqui tem o DNB, o que eu fiz? Peguei o Fulham aqui. Tá, peguei o Celta aqui, entendi. Mas assim, em termos de análise, não tem nenhum impacto. Mas se você quer entender, quer colocar essa linha, aliás, isso aqui era 0, não era 0,25. Se você quiser que essa linha que você pegou de DNB entre na planilha, a gente vai ter que selecionar a linha aqui, tá? No meu caso, eu cadastrei várias linhas, inclusive de over, então a linha fica um pouco extensa aqui, como vocês podem ver. Então, dando de novo o exemplo do menos 0,25. Vamos supor que você queira cadastrar, mas você não queira ficar caçando ele aqui. Não tem problema. Se você digitar 25, vai aparecer todas as linhas que tem 25. E aí você consegue achar o menos 0,25. No meu caso, é o 0, né, que é o handicap 0, equivalente ao DNB. A outra dica que legal também é, eu gosto, por exemplo, se eu pego vitória do time na match odds, né, eu seleciono o handicap negativo e eu coloco o menos 0,5. Tem gente que vai preferir, em vez de cadastrar como handicap negativo, match odds, mas eu sugiro que mesmo que você classifique como match odds essa aposta, coloque aqui a linha do menos 0,5, porque que ainda não é a mesma coisa, né? Então a gente consegue ter uma visão mais precisa aí dos nossos resultados para cada linha. Aí você pode colocar a unidade, aqui, mesma dica que eu dei anteriormente. Se você cadastrou sua banca e as suas unidades em unidades, a unidade tem que estar também nesse mesmo formato. Se a sua unidade foi cadastrada em valor, então R$100, por exemplo, não vai colocar R$1 aqui que a fórmula vai ficar toda esquisita, né? Então a gente vai cadastrar aqui uma unidade
né? Mas aí você pode, aqui é campo do que você quiser, pode ter 0,75 unidades, pode ter 2 unidades, você que decide, né? Eu vou colocar uma unidade e a odd a gente preenche também. Por fim, esse campo aqui foi o único que a gente não cadastrou, mas já vem uma lista para você com as possibilidades das apostas no handicap asiático, né? Então, ganha, 50% ganha, nula, 50% perdida, ou então perdida, tá? Então, vamos supor aí que foi nula a nossa aposta. Então, vocês vão ver que ela já anota aí pra gente o resultado de 0. Então, se ela for ganha, a gente ganha aí 0,90 unidade, e se ela for perdida, a gente perde uma unidade. Então, tudo automático aí para te ajudar nesse cálculo, ok? Vou deixar aqui como nula, para não interferir tanto. É mesma coisa, só repetir o processo para qualquer outra modalidade que você queira fazer. Ok? Acho que aqui ficou bem claro, mas a gente pode preencher mais um só para usar outras informações. Vamos agora fazer um Flamengo e Fluminense. Então, vamos cadastrar Flamengo, vamos cadastrar Fluminense. Vocês podem ver que eu posso tanto digitar o campo inteiro como não. A gente vai cadastrar aqui o brasileiro. Brasileiro. Vai ser uma aposta pré-jogo. Eu vou pegar um handicap negativo no Flamengo. Vai estar 0-0. No menos 0,75 com meia unidade, porque é clássico, uma odd de 1,92. E aí, vamos supor que ela foi 50% ganha. Mesma coisa. Acho que ficou bem claro aí já o processo para vocês, né? Vocês viram que eu fiz o segundo preenchimento correndo, porque eu já expliquei todos os campos, mas é mais para vocês verem aí que não demora muito tempo, né? Parece chato, nossa, quanto campo. Mas é rapidinho aí, você vai perder 15 segundos e lá na frente você vai ter uma ferramenta de análise muito poderosa, tá bom? Vamos então para o nosso campo de análise, tomar só uma aguinha e você vai já espiando aí o que a gente vai entregar para você. Bom, vamos continuar. Aqui, nessa aba de análise, você vai ter a possibilidade de ter um controle muito, muito, muito bom sobre tudo que você fizer dentro das apostas esportivas, tá? Então, essa primeira parte é uma análise geral, tá? Mas se você fala assim, mas são só esses gráficos? Minha planilha também tem. Não são só esses gráficos, a gente vai detalhar todas as informações que a gente cadastrou lá atrás, tá? Aqui é só uma análise geral, então a gente vê aí nesse primeiro gráfico, que é as unidades conquistadas, né? Podem ser negativas também. E o ROI, né? Então, como é que foi o desempenho do seu retorno sobre o investimento que você tem? Normalmente é uma coisa complementar, né? Porque como unidade ela é meio que um percentual da banca, quanto mais unidade a gente faz, maior nosso ROI da banca. Mas pode ter uma variação aí de acordo com o volume de apostas, né? Então, por exemplo, vocês vão ver que inclusive essa informação final aqui, eu fiz nessa planilha aí, que não são todas as minhas apostas, mas desses campeonatos que eu deixei aqui para vocês, de exemplo, eu fiz mais ou menos 50 apostas, então um valor próximo. Se eu tivesse feito 100 apostas em janeiro, significa que eu teria movimentado muito mais dinheiro para um mesmo ROI aí, para o mesmo resultado de 1,88 unidades, por exemplo. É óbvio que o meu ROI ia cair, né? Porque eu coloquei muito mais dinheiro para chegar nesse mesmo resultado. Então, não necessariamente é proporcional desse jeito que está no gráfico. Mas existe sim uma certa similaridade, principalmente se você tem um padrão de apostas aí médio por mês normal, tá? Embaixo é um gráfico de unidades acumuladas, então vocês vão vendo que ele vai somando. Então, em janeiro a gente fez 1,88 unidades, aí em fevereiro ele vai somar com as 4 unidades do mês de fevereiro, tá bom? E aqui a gente tem outros dois gráficos. Aqui o índice de acerto, então isso é muito legal para você ver se você está acertando. Vejam que em janeiro eu não consegui, nessa relação de dados aqui, nem metade das minhas apostas serem vencedoras. Mas mesmo assim, esse mês terminou no lucro, ou porque as unidades mais pesadas, né, as apostas que eu fiz mais cheias, acabaram batendo, ou porque, mais óbvio, mais lógico, esse volume de acerto, apesar de ser menos da metade, ele é superior ao volume de erros, né? Porque a gente tem aí umas apostas nulas que devolvem o nosso investimento. Então, mesmo assim, dá para ser lucrativo. O ideal é que essa barrinha seja o máximo verde e o menos vermelha, mas não necessariamente você precisa dessa proporção, né? Exemplo, você trabalha com odds muito altas, 4, 5, 6, 7, não faça aposta em odd baixa. Esse tipo de pessoa vai errar muito mais do que vai acertar, mas mesmo acertando pouco, ela pode ser lucrativa, né? O interessante aqui é a gente entender qual que é o nosso índice de acerto versus a odd média, tá bom? E aqui embaixo é uma relação de dias positivos e negativos. Eu deixo esse gráfico aqui mais como curiosidade, porque ele tem pouquíssima importância prática, né? Você pode passar 29 dias negativos perdendo meia unidade, que se no último dia você fizer 30 unidades, você está positivo, né? Essa é a realidade
das apostas. Mas é legal ter uma curiosidade para saber se a gente está tendo mais dias positivos ou negativos, porque, querendo ou não, tem um impacto psicológico aí, né, de, poxa, fiquei no red hoje, né? A gente tem essa ansiedade do dia, do resultado do dia. Então, quando a gente tem mais dias positivos e negativos, é uma forma mais tranquila de lidar, né? E aqui a gente vai ter um tabelão com essas informações, né? Então, poxa, aqui em abril eu tive 9 dias negativos e 7 positivos. De onde vem essa informação? Tá aqui, né? Então você consegue ver o histórico em números, tá? Se você não quiser ver essa tabela, você pode ocultar também, mas eu gosto de deixar aqui como detalhamento. E vocês estão vendo aqui que a Stay, que é uma linha azul, ela está puxando lá da nossa aba de cadastro, né? Então, vocês têm aqui que tomar esse cuidado de preencher a unidade com o valor que você está usando aqui como unidade, como stake, como vocês quiserem chamar. Ah, mas no meio do caminho eu acabei mudando minha stake, né? Agora ela não é mais de R$100, é 200. Primeiro que é por isso que eu gosto mais de trabalhar com unidade, né? Como vocês estão vendo nessa planilha. Uma unidade pode ser R$100, R$200, R$300, ela continua sendo uma unidade naquele mês. Se você preencher o valor em reais, aqui é bom você fazer um ajuste manual, né? Quebrar a fórmula. Então você vai tirar a fórmula e vai colocar aqui o valor, tá bom? Mas, como eu falei, eu recomendo que vocês usem em unidades, mesmo que seja uma planilha pessoal e tal. Talvez o número não seja tão bonito, né? Porque, sei lá, você ganhou R$1.000 no mês e vai estar ali 10 unidades. Mas eu acho que é melhor a gente ter esse tipo de métrica, tá bom? Então, vamos continuar aqui a nossa análise. Descendo, aqui você vai ter a relação dos times e dos campeonatos que mais te deram dinheiro e, do outro lado, dos times que menos te deram dinheiro, tá? Lembra que aqui na aba de cadastro eu falei que a gente tem a categoria e que ela não é importante para a nossa análise, mas é um dado que pode ser interessante para a curiosidade do apostador? É para esse campo aqui mesmo, tá? Então, quando a gente tiver a lista dos nossos maiores e dos nossos piores times, né? Os nossos melhores e piores, na verdade, não é maiores. Essa segunda coluna aqui, ela vai trazer para a gente a informação que a gente cadastrou lá como categoria, né? Por que isso é legal? Para a gente ver se tem um bom volume aí de times específicos que possam estar, né, de algum campeonato específico que possa estar nos atrapalhando ou nos ajudando. Olha, um exemplo interessante. A gente está vendo aqui que o campeonato alemão, dessa métrica aqui, foi o que deu o maior prejuízo, né, com 2 unidades e 34. Mas a gente tem alguns times alemães que estão nos times que mais me deram resultado, né? Então, talvez o problema seja filtrar ali um ou outro time que esteja prejudicando muito o resultado. E aqui a gente já pode ver que o Borussia Mönchengladbach está dando basicamente o resultado negativo, né? Se eu tirasse deixasse de fazer jogos dessa equipe, eu já poderia estar pelo menos no 0-0 no campeonato alemão. Então, esse é o tipo de filtro que a gente pode fazer. Claro que são 7 apostas, né? A gente está vendo aqui o número. Então, é um volume muito baixo para a gente tirar uma conclusão, mas nesse caso específico, a gente está falando de time e não de campeonato, a partir de, sei lá, 8, 10 apostas já é um volume para a gente começar a ficar de olho nas equipes, né? Nos campeonatos, lógico, a gente pode exigir mais. Então, assim, nenhum desses campeonatos tem uma amostragem que valha, olha, não vou mais fazer o campeonato alemão. 27 apostas é muito, muito, muito pouco, né? A gente não toma essa decisão. Mas no longuíssimo prazo, dependendo do volume de apostas que você faz, a gente pode identificar aí equipes que dão resultados melhores ou piores, né? Então, essa é a função dessa tabela, a gente identificar aí onde a gente vai bem, onde a gente vai mal. Só tem uma limitação aqui que vocês vão... Não tem como... Eu não consegui resolver ela de maneira automática, né? Isso lá no gestor de banco com certeza vai estar resolvido, que é a planilha não identifica, quando os resultados são iguais, que são times diferentes, né? Isso significa que tem, nesse momento, 2 times me dando esse mesmo resultado de 1,68 unidades, tá? E vocês vão ver que ele classificou os 2 como Frankfurt. Não é isso, tá? São 2 times diferentes. Se você tiver muita curiosidade, você pode abrir aqui e vir em base. Na base, tá basicamente todos esses cálculos que vão reunir. A gente deixa oculto porque é uma informação de fórmula, você não vai mexer em nada aqui, né? Mas aí você pode achar aqui no seu lucro, vamos até achar aqui, 1,68. Um é o próprio Frankfurt, imagina, né? Que é sempre o primeiro que ele puxa. E o segundo é o Manchester United. Então, se você tiver essa curiosidade, você tem sim como resolver e ver como é que está o resultado certinho. Tá? Deixa eu ocultar aqui de novo. Mas se você não for tão curioso, você vai ver que isso é muito raro, né? Tem que bater aí
na vírgula, né? Se tiver lá nas decimais 16803, e a gente nem tá vendo esse 03, ele já diferencia pra gente. Um exemplo está propriamente aqui, ó. A gente tem o Freiburg dando uma unidade de 46, o Hertha também está dando uma unidade de 46, mas a gente tem os dois times separados aqui, porque se a gente for ampliando, né, essas casas decimais, a gente tem uma diferença já suficiente para a planilha identificar. É o único ponto negativo. De resto, as informações são certinhas, né? Qual foi sua de média, quantos acertos, qual foi sua taxa de acerto, qual foi seu ROI, né? Então, a gente vai ver aqui que, por exemplo, tem times como o Bahia no Brasil que eu ainda não fiz uma aposta certa, né? Será que não é hora de eu dar uma reavaliada no Bahia? Será que eu não estou muito otimista com o desempenho do Bahia e, na verdade, não é bem assim? Enfim, tudo isso pode e deve ser analisado. Tá certo? Então, a gente pode seguir aqui. Mesma coisa para os campeonatos, né? Então, não tem muito segredo. E aí, a gente começa a estratificar os dados. E é, mais uma vez, por isso que a gente fez lá a toda a etapa de cadastro que eu comentei anteriormente com vocês. Então, mesma coisa, aqui você vai poder filtrar pelos campeonatos que estão cadastrados, né? Olha, o Mundial Interclube já está aqui. Então, por isso que a aba de cadastro é legal. Você vai fazer um trabalho só e toda a planilha vai estar vinculada a ele, tá? Então, vamos pegar aqui o espanhol, que é o nosso melhor campeonato, né? Vamos analisar. Então, a gente tem tanto as unidades ganhas como as acumuladas, né? Os acertos, taxas de erros, os jogos por mês, e aqui é o lucro acumulado. Esse lucro acumulado, ele não é atualizado pelo filtro, né? Ele tem, na verdade, todo o histórico para a gente chegar no nosso lucro de 9 unidades que tem até o momento. Tá? Então, vocês vão ver que, basicamente, o campeonato espanhol é o que me dá o maior lucro e o alemão é o que me dá o maior prejuízo. Só que aqui é uma visão integrada, né? Aqui na tabela a gente vê um por um. Aqui a gente vê todos os campeonatos que a gente cadastrou. E a gente pode perceber que, basicamente, o alemão está levando metade do lucro do nosso melhor campeonato. Então, se isso se mantém no longo prazo, talvez valha a pena aí a gente rever se o campeonato alemão não é um campeonato que a gente não tem uma leitura tão boa, né? Isso no meu caso, obviamente. Né? Você pode ser um super especialista nesse campeonato. De novo, a gente vai ter um tabelão. E aqui embaixo, e é uma coisa que é legal você saber, nessas análises mais individuais, eu também deixo uma tabela aqui para você fazer a estratificação do número, né? Então, você vai ter o ROI, o número de apostas, o número de acertos, o percentual de acertos, erros e anulados e tal, para todos os campeonatos que você cadastrar, né? Então, você vai ver aqui que a fórmula tem um cadastro lá. Então, cadastrando lá, ele já puxa aqui e as fórmulas estão todas integradas. E aqui o ROI também, né? Uma tabelinha do ROI, que também já é atualizado automaticamente, né? Depois o Mundial Interclubes, ele já aparece aqui para a gente fazer essa nossa análise. Tá bom? Então, vocês vão ver que o Campeonato Espanhol não é o maior ROI, porque ele tem um volume maior de apostas. Então, assim, no outros, eu só fiz 3 apostas. Então, eu pus pouco dinheiro nesses campeonatos alternativos. Mas, como eles estão lucrativos, o ROI é muito mais forte. Então, aquilo que eu falei lá no começo. O retorno sobre o investimento é sempre proporcional a quanto a gente coloca no mercado. Quanto mais apostas você fizer, menor tende a ser o ROI, né? Mesmo que você seja lucrativo. Por isso que é sempre bom olhar o ROI e as unidades em conjunto para não tomar nenhuma conclusão muito precipitada, tá? Agora, a gente vai para os mercados. Pessoal, é a mesma coisa que a gente viu o tempo todo, tá? Então, vocês vão filtrar aqui o campeonato que o mercado que você quiser, por exemplo, o DNB. A gente consegue ver o histórico, né? Então, por essa amostragem, a gente vê que o DNB é um mercado que eu estou meio que no 0 a 0, né? Eu ganho no mês, devolvo no outro. Mas a gente já vê aqui nesse lucro acumulado que o grande desempenho é do handicap negativo. Então, você consegue filtrar aqui pelos handicaps negativos e fazer aí uma análise mais aprofundada aí dos jogos, né, das unidades, do desempenho e tudo mais. Tá certo? E aí, mesma coisa, vai ter um tabelão para você fazer a estratificação. Ah, mas eu queria saber desse handicap negativo, qual que é o meu melhor campeonato de handicap negativo? Tem como eu saber isso automático? Aqui na planilha, não. Tá? Esse vai ser um dos diferenciais do gestor. Lá você vai conseguir cruzar esses dados com muito mais facilidade do que aqui. Mas, como eu expliquei, né, que é uma ferramenta gratuita, a gente tentou colocar o máximo de recursos que vocês possam utilizar. Esse tipo de dupla verificação na planilha dá um trabalho muito maior, ia ser muito mais complexo e deixar ela muito pesado. Como que você pode fazer isso de uma maneira manual? Você pode vir aqui em apostas, criar filtros aqui, clicando nesse filtrinho. Você vai primeiro filtrar aqui por handicap negativo, né? Então você vai limpar
os campos, vai deixar só o que é aposta de handicap negativo, vou até fazer isso aqui. E depois você pode fazer filtros adicionais, né? Então filtrar por campeonato. Pronto. Então todas as apostas de handicap negativo estão filtradas, depois você pode tirar um filtro por campeonato, somar o lucro, fazer umas contas manuais aí, tá? Então esse é o jeito que a gente tem hoje para fazer esse tipo de cruzamento de dados, mas os dados individualmente vocês vão vendo que a análise é bem completa. Tá? Depois a gente estratifica a linha do handicap, né? Então isso aqui vale basicamente para os mercados de handicap do jogo, né? Não de over e under. Você vai ter linhas de over e under aqui, mas ele vai puxar o total, né? Então, tanto que foi no handicap como em over e under. Esse é um bugzinho, é difícil, assim, dá pra gente fazer algum ajuste no futuro aí para fazer um filtro também pelo mercado e tal, mas lá no gestor também não vai ter esse problema. De qualquer forma, a maioria das linhas são bem ajustadinhas, né? Então, menos 0,25 você não tem aposta em gols em menos 0,25, em mais 0,25. Isso vai se complicar de 1 para cima, né? Que pode ter algum tipo de confusão. Mas aí você consegue daqui a pouquinho descer mais e ver essas mesmas informações para under e para over, né? Então você pode filtrar aqui se é under e over e a linha do mercado de gols novamente, tá bom? Então, mesma coisa, você vai ter aí os gráficos, vai poder ver onde as linhas estão indo melhor. Então, o menos 0,5 é uma linha que está me dando prejuízo até o momento, né? A principal linha é o menos 0,75, provavelmente buscando alguma virada aí de um favorito, alguma coisa assim. E isso complementa a análise do handicap negativo, né? Porque se a gente olha assim, beleza, eu sou bom em handicap negativo, só vou fazer handicap negativo. Ok, mas será que a gente é bom em todas as linhas? Às vezes o seu lucro vem de uma linha só, né? Então talvez você possa fazer esse tipo de filtro. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui para vocês. Vocês vão ver que menos 1,25 e menos 1,5, a planilha está zerada. Eu não consigo ganhar dinheiro nessas linhas, né? São linhas que eu não tenho um bom resultado. O que eu fiz? Eu não uso mais, né? Ou eu uso, o máximo que eu hoje pego é o menos 1. Como eu sei disso? Por causa da planilha. Se eu não tivesse essa informação, eu saberia, beleza, o handicap negativo está me dando dinheiro. Mas, em qual linha, né? Será que realmente sou bom em todas as linhas? Talvez não. Né? De novo, aqui é uma amostragem pequena, mas eu tirei essas duas linhas com base em histórico passado, de 4, 5 anos de apostas, né? Então, dei uma temporada, não deu certo, dei outra temporada, não deu certo, aí talvez seja a hora de você rever se essa linha faz sentido para você ou não, tá? Aqui linha de under e over, como eu expliquei, a mesma coisa, só que separada tanto pelo under nessa primeira tabela como pelo over na segunda. E a gente tem aqui o tipo de aposta, né? Como eu expliquei para vocês, tem o pré, o HT, o FT e o proteção. Você pode filtrar como você quiser. Veja como essas apostas pré, em todos os meses elas deram prejuízo para mim, né? Pelo menos essa amostragem aqui que eu deixei na planilha. Será que vale a pena eu continuar fazendo as apostas pré? No meu caso, como eu gosto muito do live, é normal isso, porque teoricamente os melhores times que são os favoritos, eu tendo a preferir pegar no live uma odd melhor, porque com o passar do tempo ela se valoriza. E é justamente por isso que a gente vai ver que no HT é o inverso cenário, né? A gente tem muito lucro vindo só desse resultado. E olha que interessante, né? Se a gente vem aqui na tabela, o HT nessa amostragem, ele está me dando 17 unidades de lucro. O que significa? Se eu tivesse só feito as entradas no primeiro tempo, eu não faço mais segundo tempo, eu não faço mais pré-jogo, eu teria o dobro do lucro do que eu tenho agora, né? Com essas apostas que foram feitas. Então, essa é a coisa legal que você vai poder fazer nessa planilha, né? Você vai conseguir ir analisar seus resultados, olhar seus dados, olhar as apostas, olhar o que está te dando dinheiro, o que está tirando dinheiro. Lógico que 33 apostas é um volume muito baixo, não vou especificamente excluir por conta disso. Mas é uma coisa a se pensar, né? Se eu ganho tantas unidades só com as apostas no primeiro tempo, será que eu não deveria focar só no primeiro tempo? Ou, pelo menos, será que eu não deveria melhorar os meus filtros e meus critérios para fazer uma aposta pré-jogo? Será que eu não estou forçando demais essas apostas pré-jogo? São perguntas que você pode ir fazendo com base nesses resultados, com base na apuração dos resultados, e tomar aí decisões que vão maximizar o seu lucro. Lembrando, voltar aqui para as de apostas, a gente tem nessa planilha 9 unidades e meia de lucro. As apostas do primeiro tempo nos dariam 17. É quase o dobro, entendeu? É um ponto para a gente ficar de olho, para a gente monitorar, tá bom? Depois eu trouxe aqui também uma análise do dia da semana. Aqui é muito mais um dado de curiosidade que eu coloquei do que propriamente uma tomada de decisão, né? Poxa, quinta-feira me dá bom lucro, vou fazer só aposta de quinta-feira. Não, você não vai fazer só aposta de quinta-feira.
Mas eu vou dar uma dica para vocês. Por muito tempo, mais especificamente 2 anos, eu não tive resultados positivos na segunda-feira. E vocês vão ver que nesse ano mesmo, nessa amostragem aqui, ele está bem perto do 0 a 0, né? Foi com base nisso que eu comecei a analisar que o que acontece. De segunda-feira a gente tem pouco jogo. Então, muito provavelmente eu estava me fazendo apostas em jogos que eu não faria num sábado, porque a gente tem jogo o dia inteiro, né? Então, aquele El Chivaradori, que ninguém quer nem assistir, pô, mas é o único jogo da segunda às 4 da tarde. Que jogo ruim, mas vou fazer. Se você tem esse tipo de resultado aí para analisar, talvez você consiga aí fazer um filtro melhor, né? Outra coisa, eu sempre tive a sensação, a percepção que meu sábado era excelente, que o domingo eu devolvia parte desse lucro que eu tinha feito no sábado, né? Historicamente, são os 2 dias que me dão o melhor resultado mesmo, apesar dessa amostragem que eu deixei na planilha não dizer isso. Mas o domingo sempre foi melhor que o sábado, né? Desde que eu comecei a acompanhar isso. Então são curiosidades para a gente saber, né? Não vai mudar muito aqui o seu jeito de apostar, mas no caso, como eu falei da segunda-feira, a gente entendendo que talvez a gente esteja fazendo aposta só por fazer, só porque é o jogo do dia, talvez isso possa nos ajudar aí a melhorar os resultados também, né? E aí a gente tem ainda as faixas de odds. Então eu coloquei aqui algumas faixas, né? Eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com odd abaixo aí de 1,80. Então eu juntei do 1,01 até 1,75 num bloco só. Vocês vão ver até que nem tem muita aposta nessa amostragem aí, nesse volume. E aí a gente tem também uma série de variações a cada 5 ticks, para a gente também entender, né? E eu gosto sempre de olhar em blocos. Então, onde está o grosso das apostas dessa planilha? De 1,81 até 2. É onde eu mais fiz apostas nessa amostragem. De 1,81 até 2 é esse campo aqui. Curiosamente, nessa planilha nessa odd perto de 2, tá me dando um belo prejuízo, né? Eu tô perdendo bastante unidade, tô perdendo quase 3,64 unidades. Quase não, 3,64 unidades, né? Existe sim uma casualidade, existe sim uma limitação de amostragem, porque quanto mais a gente estratifica, menores são esses nossos dados, né? Então é uma amostragem pequena de 25 dados. Mas no primeiro momento, parece que esse incremento de odd aí, esperar em vez de entrar no 1,80, esperar ali 1,96,2, esse aumento do risco, que é uma probabilidade embutida, né? Ele ainda não está se pagando, ele não está compensando. Mas, dali para frente, eu volto a ser lucrativo, né? De pouquinho em pouquinho aí, com pouquíssima amostragem. Mas é uma coisa interessante, porque nesse caso, eu acho que a gente não pode concluir nada, né? Essa é a verdade. Mas se você tivesse um volume muito grande de apostas, muito alto, e vamos supor que de 1,01 até 1,80 você está no vermelho, você está perdendo dinheiro. Talvez seja um momento para você reavaliar sua odd mínima de entrada, né? Poxa, talvez pegar a partir de 1,80, porque abaixo disso eu estou perdendo dinheiro, né? Ou o contrário, essas odds acima de 3. Nossa, estou perdendo muito dinheiro com essa odd acima de 3. Às vezes a gente está achando que porque a odd é um pouco maior, ela é atrativa, e no fim a gente está só dando dinheiro para o mercado. Né? Então, é esse tipo de observação que você vai poder fazer aqui com as faixas de odds. Né? Então, com isso a gente termina a análise. Eu considero que essa é uma planilha muito completa, porque, primeiro, ela é gratuita, né, como eu falei para vocês, você não vai precisar pagar nada para ter acesso a todos esses dados. Segundo, ela é bem simples de usar, você vai perder um tempo aqui fazendo o cadastro e fazendo essa parte de registro, que é basicamente o dia a dia do apostador, mas as análises são todas automáticas, né? Então, é bem tranquilo de você poder usar para suas apostas, para fazer de um modo geral aí um filtro melhor de como postar e melhorar. Então, é isso. Espero que você tenha curtido. Baixa aí embaixo a planilha e tal. Gerou dúvida? Deixa nos comentários, manda um e-mail para a gente está aí nos canais de suporte. E qualquer novidade aí sobre gestor de banco a gente vai trazer aqui para o canal. Provavelmente quando você ver esse vídeo também já pode ter algo mais pronto para a gente entregar para você. E aí, lógico, para você dar um próximo passo nas suas apostas, é legal ter as melhores ferramentas também. Mas para um primeiro momento, eu acho que essa planilha vai te ajudar bastante aí com as suas apostas. Fechado? Então, aquele abraço e boas apostas para você.